Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, que vai contar com o professor Gustavo Badaró. E o tema da nossa live é Juiz das Garantias. O professor Gustavo Badaró dispensa apresentações, né? Professor titular de processo penal da USP, autor de inúmeras obras e extremamente reconhecido no meio acadêmico e também na advocacia criminal. Então só vamos aguardar o professor Badaró para a gente já dar início aqui à nossa live. Se vocês não estiverem ouvindo bem alguma coisa, vocês me avisam, né? Para a gente não ter qualquer problema. Enquanto o professor Badaró não entra, já vamos fazendo algumas considerações a respeito desse tema, né? O juiz das garantias foi introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, o pacote que ficou conhecido como pacote anticrime, e é um tema, sem dúvida alguma, de enorme importância, né? Muito embora com eficácia suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, e a gente vai comentar um pouco a respeito dessas questões com o próprio professor Badaró, né? A respeito da visão dele dessa decisão do Supremo. Então só vamos aguardar, enquanto todo mundo vai entrando também. O professor Badaró já está aqui. Para a gente começar, de fato, a dialogar com ele sobre esse tema. Gustavo, agradeço o seu comentário fazendo menção à aquisição do meu novo livro, Manual de Inquérito Policial, pelo SEI. Agradeço pela confiança. Nesse livro eu trato também sobre o juiz das garantias em um capítulo. E o professor Gustavo Badaró, no seu processo penal, também trata sobre o juiz das garantias. Então, vamos lá. Acho que o professor Badaró já está conosco. Tudo bem? Tudo bom, Leonardo? Beleza. Professor, mais uma vez, assim, é uma enorme satisfação poder contar contigo nessa live, né? Estava comentando com o pessoal que a nova edição do seu livro, que aliás já está aqui atrás, traz o juiz das garantias. Isso. Né? Pois é, eu não tenho essa edição ainda, eu fico esperando a editora me mandar e ela não me manda. Eu tô com uma inveja danada dos meus amigos, tem vários que têm. Então, pois é, então a minha está aqui, ó. A minha está aqui. Então, olha lá, vou ter que comprar a minha para chegar mais rápido. Gustavo, eu queria que você comentasse, assim, no nosso início de conversa, o que na verdade é o juiz das garantias, e se pudesse já aproveitar para comentar a decisão do Supremo no que toca à suspensão da eficácia normativa desses dispositivos. Qual que é a sua leitura, inclusive, dessa decisão do Supremo? Tá. Bom, então vamos lá. Por um jeito simples, mas acho que dá bem a ideia do que eu penso do juiz das garantias. Para mim, ela é a maior e a mais importante novidade do processo penal brasileiro desde a Constituição de 1988. Né? Se eu tivesse que elencar desde o início de vigência do Código de 1941 até hoje, tirando a Constituição de 88, se me fosse dado escolher uma mudança para vigorar, eu escolheria o juiz de garantias. Eu acho que ele é fundamental porque ele tem um potencial de mudar a forma como se desenvolve o processo penal brasileiro. Não só pela mudança legislativa, mas porque a separação dos juízes vai permitir uma mudança de mentalidade do julgador. Né? Desde lá dos projetos de acesso à justiça do Capelletti, ele falava no acesso à justiça como um programa de reforma legislativa e um método de pensamento. Nós somos tendentes a acreditar que mudar as leis são suficientes. Mas se mudar a lei, não mudar a mentalidade do operador do sistema, muitas vezes uma boa lei acaba não funcionando com um mau, né, operador. E o juiz de garantias permite isso. Permite separar duas funções,
a função das decisões judiciais proferidas na fase do inquérito policial, toda vez que eu vou ter uma restrição legítima a um direito constitucional. E as funções de juízo de admissibilidade da acusação ficam nas mãos de um juiz fisicamente considerado, o chamado juiz de garantias, e depois de recebida a denúncia, com o exame daquele material produzido na fase de investigação, o processo passa para um outro juiz fisicamente considerado, que o Código está chamando do juiz da instrução e julgamento. Essa separação física do juiz é a forma de conseguir o que nós não obtivemos com mudanças anteriores, que era tentar mudar a mentalidade quando nós continuávamos com o mesmo juiz fisicamente considerado. A lei teve um aspecto negativo, que me parece, no tratamento do juiz de garantias, e que não foi um aspecto negativo do juiz de garantias, foi de toda a lei 13.964, que foi estabelecer uma vacatio legis realmente extremamente curta, de 30 dias, ainda mais num período que é um período das festas de fim de ano, entre Natal, Réveillon, recesso judiciário, que realmente era impossível que os poderes judiciários, por mais boa vontade que tivessem, conseguissem implementar. E não só o juiz de garantias. A lei também prevê, por exemplo, em relação à cadeia de custódia, a necessidade de uma central de custódia, que é algo muito importante para que a cadeia de custódia funcione. Então, o prazo de vacatio legis foi muito reduzido. Veja que é um prazo, inclusive, inferior ao prazo geral da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é um prazo de 45 dias. Então, nesse ponto, a lei errou. Com relação à concessão da liminar, a liminar do ministro Toffoli, num ponto ela era mais realista. Num primeiro momento, o ministro Toffoli, em substituição, concedeu a medida liminar. Naquela época, ainda eram 3 ADINs, né? As ADINs 6.298, 6.299, 6.300, suspendendo por 180 dias a vigência dessas normas. A ideia era que se desse vamos dizer assim, um período para que ela pudesse ser concretamente efetivada. O que teve de negativo, ao meu ver, na decisão do ministro Toffoli, foi que ele entendeu liminarmente também que se deveria dar uma interpretação conforme ao artigo 3º de Caput, que só exclui o regime do juiz das garantias dos chamados juizados especiais criminais, até porque nos juizados especiais criminais, verdadeiramente, nós não temos uma fase de investigação, né? Você sabe melhor do que qualquer um de nós, a investigação ela é praticamente instantânea, ela é um termo circunstanciado, e também são infrações de menor potencial ofensivo, que normalmente nós não temos busca e apreensão, prisões cautelares, interceptação telefônica, nada disso nem caberia. Mas o ministro Toffoli também estendeu, por interpretação conforme, a não aplicação do juiz das garantias aos casos de ações de competência originária dos tribunais, aos procedimentos do Tribunal do Júri, no caso da chamada Lei Maria da Penha e a Justiça Eleitoral. Depois disso, voltando à relatoria natural, que era do ministro Luiz Fux, e aí já também havendo mais uma ADIM, a ADIM 6.305, o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar, cassou a liminar do ministro Toffoli e concedeu uma outra liminar em maior extensão em relação ao juiz de garantias, porque suspende sine die a vigência dos artigos 3º-A a 3º-F. Né? Eu falo, seria uma coisa surreal. Nós íamos ser o primeiro país do mundo que tem uma norma inconstitucional por adotar um modelo acusatório. Todos os países do mundo discutem se é inconstitucional um modelo que não é acusatório. Nós seríamos um caso pitoresco. Como o legislador infraconstitucional diz que o modelo é acusatório, essa norma é inconstitucional. Seria algo inimaginável. Embora, na decisão do ministro Fux, ele não tenha feito essas ressalvas desses 4 outros procedimentos: ações de competência originária, júri, Lei Maria da Penha e juizados especiais criminais. Acho que podemos comentar, certamente vamos ter oportunidade aí ao longo do nossa conversa. Não me parece que qualquer dos fundamentos invocados pelo ministro Luiz Fux se sustente. O primeiro, de invasão de competência estadual. O juiz de garantias é uma questão de critério de competência funcional, vai interferir na organização judiciária, mas não é um novo órgão a ser criado, portanto, o tema não é direto de organização judiciária, em si, de organização judiciária. O argumento, e por isso também
de que a lei seria formalmente inconstitucional porque iria necessitar da criação de novos cargos sem previsão orçamentária e que, portanto, isso feria a autonomia financeira dos tribunais, também não me parece correto. Não é necessário criar novos órgãos, é uma divisão de competência entre os órgãos que já existe, né? Então, me parece que todos esses argumentos são superáveis. O que me parece lamentável nessa liminar é que não conseguimos mudar a mentalidade, né? Ninguém gosta. O juiz até então tinha um poder, e eu sempre falo para os meus alunos que nós costumamos, né, Leonardo, às vezes os professores se referirem ao inquérito até de uma certa maneira pejorativa. O inquérito é um mero procedimento administrativo, não contraditório. Eu falo, vejam bem, a nossa Constituição diz que o processo, que é tudo aquilo, né, que ninguém pode ser privado da sua liberdade, dos seus bens, sem o devido processo legal. Mas o inquérito, isso que vocês chamam de mero, permite que, através de medidas cautelares pessoais e patrimoniais, no limiar da persecução penal, eu prive o imputado do quê? Da sua liberdade e dos seus bens. Então, não tem nada de mero. É uma peça, né, importantíssima. E os juízes antes tinham o poder de, no início, privar a pessoa da sua liberdade, privar a pessoa dos seus bens e de realizar medidas profundamente invasivas da privacidade dessa pessoa. E, no final, esse mesmo juiz tinha o poder de condenar definitivamente aquela pessoa. O juiz de garantias vem para dizer, meu amigo, você não pode tudo. Você tem que escolher. A partir de agora, ou você cuida do inquérito, e aí você não pode, no final, decidir a vida da pessoa, ou, se você vai, no final, decidir a sorte da pessoa, no começo não é você que vai ter o poder de tomar essas medidas drásticas. Todo mundo quer acumular poder. Ninguém quer perder poder. Então, daí essa reação que tem surgido em muitos setores da magistratura, quase como se você tivesse aí amputando um braço deles, né? Antes ele tinha os dois braços para operar, o braço da investigação e o braço do processo, e agora você está falando, os dois braços você não pode ter mais. Ou você tem um, ou você tem outro. É difícil aceitar essa mudança. Esse aspecto na verdade, ele vai além das questões meramente processuais penais, né? É uma discussão muito mais sobre teoria do poder, uma discussão que parte por um cunho filosófico e sociológico que pode nos explicar essa reação, que, de certa forma, ela era um pouco esperada pelo histórico do Poder Judiciário brasileiro, né? Mas que, de fato, como você menciona, a declaração de inconstitucionalidade do juiz das garantias seria uma coisa inédita, no sentido de que a afirmação de que um modelo acusatório que está previsto na Constituição, mas nós não tínhamos no Código, e agora sendo implementado, isso seria tido como inconstitucional, né? Na sua visão, por que você menciona que o juiz das garantias é a grande mudança? Então, o que marca essa grande virada em um sistema processual penal pelo juiz das garantias? Como você vê isso? Eu vejo principalmente como um forte mecanismo para preservação da imparcialidade, né? Ter um juiz imparcial é a razão de ser do próprio processo, né? Primitivamente, as questões eram resolvidas através de métodos de autotutela, que assegurava que o mais forte vencesse, ou de autocomposição, que assegurava que o que tivesse melhor condições de negociar se saísse em vantagem. A ideia de que a resolução dos problemas, e no nosso caso dos problemas penais, passasse a ser realizada por meio de um processo, primeiro com um pretor privado, depois com um agente estatal, é a ideia de ter um mecanismo de heterocomposição dos conflitos, de ter um terceiro, alguém desinteressado, que não estivesse envolvido no litígio. Portanto, é da essência do processo a resolução por um sujeito imparcial. Só que aí nós temos uma série de decisões, inclusive no âmbito judicial, por exemplo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, até que nós podemos reconhecer dois momentos jurisprudenciais do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. No primeiro momento, o caso Piersac, o caso de Kuber, dizendo que o juiz que participa da instrução não pode julgar, é uma posição mais forte. Qualquer participação, ele contamina a sua imparcialidade para julgar o processo. Depois, a partir do caso Hochschild contra a Dinamarca, caso Nortier contra a Bélgica, caso
Saraiva de Carvalho contra Portugal. Nesses casos, o tribunal muda um pouco a sua visão e passa a dizer, não é qualquer atuação, mas naquelas decisões cujo conteúdo de uma decisão cautelar, por exemplo, se aproxima pelos seus elementos da decisão de mérito, e o juiz tem que fazer uma análise muito próxima da análise do que ele precisa para condenar, naquele caso concreto, ele compromete a sua imparcialidade. É claro que isso era o que o tribunal poderia fazer, porque ele está julgando lá mais de 40 ordenamentos jurídicos, com leis diferentes, com estruturas diferentes. Mas o que cada Estado deve fazer é verificar no seu âmbito interno e estabelecer hipóteses que, sabendo que colocam em risco a imparcialidade do julgador, impeçam aquele juiz de julgar. É o que faz o nosso código no 252 com os casos de impedimento, 253 com casos de incompatibilidade, 254 com casos de suspeição. E agora, o artigo 3º de caput, que cria mais um impedimento para o julgador. E aqui é importante, Leonardo, ressaltar o ministro Fux, e isso parece que é um certo ranço, quer dizer, quando nós arguímos a suspeição de um juiz, né, nós não estamos questionando a honorabilidade desse juiz, nós não estamos dizendo que ele é ímprobo, nós não estamos dizendo que ele é um juiz venal e que eu estou questionando porque ele se vendeu para a parte contrária. Nós estamos questionando primeiro porque a lei estabelece um bloqueio de atuação para o juiz que está naquela hipótese fática de incidência da norma. E se a hipótese ocorre, a lei diz, você não pode julgar. E por que a lei assim o faz? Porque há processos psicológicos não controláveis, esse é o grave e o X da questão, processos intuitivos, né? Hoje, a psicologia cognitiva, através do estudo dos heurísticas e vieses, o trabalho do Benforado, numa obra fabulosa chamada Unfair, depois o trabalho do Daniel Kahneman no Rápido e Devagar, que ele sintetiza uma série de pensamentos dele, e tantos outros autores, mostram esses vieses. Antes, aliás, Leon Festinger já tinha no seu trabalho, na década de 50 do século passado, sobre dissonância cognitiva, mostrado como esses mecanismos funcionam. A pessoa que profere uma decisão, ela se apega naquela decisão, aquela decisão dá a ela um estado de conforto cognitivo, e toda vez que ela tiver elementos que se choquem com aquela decisão tomada, isso cria um estado de dissonância, de discordância com o conhecimento que ela tem sobre aquele assunto. Isso não é questão jurídica, as pesquisas eram na área do fumante, que parou de fumar, da pessoa que estava entre comprar um carro da marca A e da marca B para saber qual era melhor, e assim por diante. E aí eu tenho mecanismos psicológicos para tentar evitar essa dissonância ou voltar para um estado de consonância, seja supervalorizando os elementos que confirmam a minha posição anterior, seja bloqueando a chegada de elementos em sentido contrário, seja dirigindo a minha percepção para só acolher novos elementos que sejam favoráveis. E tudo isso ocorre por mecanismos, muitas vezes, inconscientes, não é uma questão controlada. Então, exatamente, o juiz de garantia não está falando, juiz, você é mau, juiz, você está querendo prejudicar o acusado, por isso eu tenho que tirar. Esses artigos estão falando, juízes, vocês são humanos. E como esses processos psicológicos que hoje a psicologia cognitiva comprova ocorrem em todos os humanos, nesse caso não dá para você julgar. Então, essa é a importância psicológica. Mas a forma como o juiz de garantias foi estruturado entre nós cria um segundo fator de grande importância, ao meu ver, Leonardo, que é o seguinte: pela primeira vez nós nos encaminhamos para algo que já na reforma de 2008 se almejou, que era ter uma persecução penal não apenas bifásica entre investigação e processo, mas uma persecução penal trifásica, uma fase inicial de investigação, uma fase intermediária de juízo de admissibilidade da acusação e uma fase posterior de instrução e julgamento. E por que antes não dava, mesmo as ideias de separação física dos autos da investigação, sempre ressalvado cautelares, antecipados, não dava. Não dava porque ainda que eu separasse fisicamente os autos, eu não tinha como separar a cabeça do julgador, que era o mesmo. Então, nesse sentido, o juiz de garantias possibilita tanto uma separação subjetiva, e eu resolvo o problema psicológico, um atua na fase de investigação e na fase de juízo de admissibilidade da acusação. E para essas medidas, inclusive para verificar a justa causa, recebendo ou rejeitando a denúncia, ele analisa os elementos de informação do inquérito. E as cautelares antecipadas e irrepetíveis. Depois daí, o que é cautelar antecipada e irrepetível? Que não tem como submeter um contraditório da mesma intensidade, passa, mas aí entra um outro julgador e que vai decidir fundamentalmente com base na prova produzida em contraditório judicial na sua presença.
Então, permite tanto uma separação subjetiva da pessoa do juiz, quanto também uma separação objetiva do conjunto dos elementos de informação que serão valorados para o julgador ao final do processo. Então, essa mudança, para mim, me parece fundamental. E essa tua fala, né, Gustavo, é muito importante, porque tem alguns pontos que são óbvios, mas não custa repetir o óbvio. Por exemplo, o juiz das garantias não é uma inovação brasileira. Aliás, ele chega no nosso modelo de forma bastante tardia, se nós analisarmos o direito comparado, né? Segundo ponto, ele tem respaldo, inclusive, em decisões de tribunais internacionais, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser dita. Terceiro, que você muito bem mencionou, né? Nós temos uma quantidade bastante significativa de pesquisa empírica que vai demonstrar a importância do juiz das garantias, né? Então, isso tem que ficar bem claro, porque na decisão do Supremo, isso foi tratado de uma maneira, no mínimo, diferente, né? É como se não houvesse ciência produzida a partir de outros saberes que não estritamente jurídico, inclusive, a respeito do fenômeno da dissonância cognitiva, né? E a importância que isso tem. Eu queria, se você pudesse, só comentar um pouco em termos de legislação comparada. Como que isso já se apresentou em outros ordenamentos, né? E a relação, inclusive, com a própria reforma que nós temos experimentado no continente latino-americano, né? Desde a década de 90 até os dias de hoje. Sim. Veja, talvez o primeiro diploma mais recente que trouxe essa inovação, dos diplomas do final do século passado, foi o Código de Processo Penal Português, de 1987, embora já influenciado pela lei delegada italiana, que era anterior, que era de 74, o Código de Procedura Penal italiano é de 1988, um ano depois do português, mas o português já se abeberrou nas experiências e nos projetos italianos anteriores, né? Na Itália, mais do que 2 juízes, eles têm 3 juízes, um para cada fase, né? O giudice per la indagine preliminare, o juiz que seria o nosso juiz da primeira fase, o giudice per la udienza preliminare, que é o juiz da fase intermediária da admissibilidade da acusação, e o giudice del dibattimento, que é o juiz da instrução e julgamento, né? Nós temos 2 juízes. Mas depois, e muito por influência louvável do Código de Processo Penal Modelo para a Iberoamérica, uma iniciativa do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do qual foram os grandes idealizadores desse código, a professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Julio Mayer, da Argentina, e o professor Raul Tavolari, do Chile, que adota esse modelo. Vários países do nosso continente, nas reformas do final do século XX e início do século XXI, como Paraguai, como Chile, como Colômbia, como Argentina, no próprio Código de la Nación, e aí por aí se espraia para os códigos das províncias, adotam esse modelo. Então, essa sua fala é muito importante, porque senão daqui a pouco nós vamos ter que rebater uma crítica absolutamente inverídica do tipo, isso é uma jabuticaba que só existe no Brasil. Realmente, o Brasil é uma jabuticaba por não ter o juiz de garantias. Por ser o único país, ou um dos únicos de relevo, em termos de doutrina processual penal, que ainda adota um modelo do juiz único. Mas, e aqui é importante, Leonardo, veja, na Itália, antes, com base no Código Rocco de 30, e que o artífice do Código Rocco foi ninguém menos que Manzini. Manzini já defendia a competência funcional entre o juiz instrutor e o tribunal, que a primeira fase de instrução e julgamento era um tribunal colegiado, e Manzini, ninguém menos que Manzini, dizia é necessária essa separação para assegurar a imparcialidade do juiz. Quer dizer, se Manzini estava preocupado com isso, que poderia comprometer a imparcialidade do julgador, com todo o peso que o Código Rocco dava para a primeira fase, para os elementos de investigação e o poder que esses elementos de investigação tinham. Então, me parece que essa é uma necessidade urgente que o Brasil adote. Infelizmente, o que a gente vê dessas ações por uma certa, ao que parece clara, antipatia, ou pelo menos discordância do relator, do ministro Luiz Fux, com essa medida, é uma paralisação dessas ações, né? Foram admitidas dezenas de amicus curiae,
o que foge do parâmetro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal vinha admitindo 2, 3, 4, 5 amicus curiae, 2, 3 de cada lado, vamos dizer assim, das teses, e a partir do momento que ele falava, olha, as posições já estão bem representadas, demais entidades que queiram poderão apresentar memoriais, mas não terão direito à sustentação oral. Foram admitidos 20 e tantos amicus curiae, né? Então parece que não quer que o negócio ande. As audiências públicas que tinham sido convocadas foram suspensas. Claro que no primeiro momento, por causa da pandemia, mas que se realizem essas audiências públicas por videoconferência. E agora, daqui a pouco, o ministro Fux será, dentro do rodízio, que não é uma eleição, mas é um rodízio dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, o presidente Supremo, e aí fica na mão dele a pauta de quando essas ADIs vão ser colocadas para julgamento ou não. Então, ele está com o poder aí de emperrar totalmente a implementação do juízo de garantias no processo penal brasileiro. E o mais impressionante, além dessa postura do Supremo, é a postura de algumas pessoas já interpretando a norma que se encontra com eficácia suspensa no sentido de que, tudo bem, vamos admitir o juiz das garantias, há uma divisão entre órgãos jurisdicionais, mas os autos do inquérito policial ou da investigação preliminar poderiam ainda acompanhar a denúncia, a queixa e depois, porque isso é claro, porque ele faz a admissibilidade da acusação, e depois se incorporar à fase de instrução e julgamento. Tem gente forçando uma interpretação no sentido de que, embora existente o juiz das garantias, essa comunicação ainda seria possível, como se só ficasse vedada a comunicação em relação às decisões proferidas por esse juiz das garantias, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, porque me parece que uma interpretação como essa, na verdade, esvazia de maneira muito significativa o Instituto do Juiz das Garantias, né? A gente não vai ter aquela preservação do máximo possível da originalidade cognitiva do julgador, que é a grande questão, né? Então, como que você vê esse aspecto também, para ficar bem claro isso? Eu acho que você tem toda a razão e aproveito para comentar um outro ponto de discórdia, que também não deixa de ser um certo saudosismo ou uma forma de que mudem as coisas, mas nós vamos manter a mesma interpretação para que nada mude, que é dizer que o juiz das garantias vai atuar só até o que ficou denominado primeiro recebimento da denúncia. Esta realmente era, e eu não mencionei na sua pergunta anterior, a ideia do juiz de garantias, tal qual previsto no anteprojeto de lei e no projeto de lei 156 de 2009 do Senado. Isso foi objeto de críticas. E agora o legislador optou, ao meu ver, corretamente, em estabelecer que o juiz de garantias vai até o recebimento da denúncia do 399. Todo mundo que nos acompanha aí sabe da mesóclise, da discórdia, como diz nosso amigo Auri, né? A inserção no processo legislativo no 396 do recebê-la-á, e ficamos com 2 recebimentos, é o primeiro ou é o segundo? O legislador, para evitar qualquer confusão, não em um, mas em 2 dispositivos, diz que o juiz das garantias atua até o recebimento da denúncia do 399. Então, a investigação e as decisões que sejam proferidas ao longo da investigação se dão perante o juiz das garantias. A denúncia oferecida perante o juiz de garantias, o juiz de garantias que vai poder rejeitá-la liminarmente ou fazer esse primeiro recebimento, que seja, mandar citar o acusado apresenta a resposta perante o juiz das garantias, é o juiz das garantias que vai apreciar a resposta do acusado, eventualmente o absolvê-lo sumariamente até, né? Ah, mas ele vai proferir uma decisão de mérito, ele não está contaminado? Nesse ponto, ele é uma garantia de imparcialidade, uma garantia para o processo como um todo, mas substancialmente para o acusado. Se ele foi absolvido, mantido o estado inicial, não há problema. E, claro, se ele entender que não é o caso de rejeição depois da resposta, nem de absolvição sumária, ele vai determinar que o processo passe à fase da instrução, acho que até por uma organização interna de cartório. Não vai dar para ele designar audiência, como diz o 399, porque ele não vai ter a pauta do juiz da instrução e julgamento e vai ter que mandar para o juiz da instrução e julgamento. Então, com isso, eu separo as coisas. E por que o juiz das garantias vai atuar na fase intermediária? Porque a fase intermediária é aquela em que eu analiso o mesmo material da fase da investigação. Então, possibilita isso que você falou, que é permitir essa originalidade cognitiva depois do juiz da instrução e julgamento. Se eu dissesse que o juiz da instrução e julgamento fazia essa fase intermediária,
ele necessariamente teria que tomar contato com os elementos do inquérito para verificar se há justa causa ou não. E aí ele perdia essa originalidade cognitiva. Então, a opinião me parece que foi a opção, melhor dizendo, do legislador, me parece que foi uma opção acertada. E o parágrafo 3º do artigo 3º C claramente estabelece, né, uma vedação de valoração desses elementos de informação colhidos na investigação. Ainda que ele não diga é proibido valorar, ele diz com todas as letras. Os elementos de investigação ficarão acautelados na Secretaria do Juízo, não sendo remetido com o apenso que vai para o juiz da instrução e julgamento, que será composto somente pelas provas cautelares antecipadas e irrepetíveis, seguindo a linha já da exceção da parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal. Eu, particularmente aqui, Leonardo, leio até com 2 ressalvas esse dispositivo. A primeira dessas ressalvas, eu acho que os documentos estrito sensu que constem do inquérito deverão passar. Mas isso eu já defendia desde o 155. Por quê? Porque se a chave de leitura é o contraditório tem níveis diferentes, o que Bertes diz um contraditório fraco e um contraditório forte, conforme as fontes de prova sejam reais ou pessoais. Porque nas fontes de prova reais, elas são pré-constituídas, elas existem antes do processo, e eu só vou submetê-las ao contraditório. Já as fontes de prova pessoais, vítimas, testemunhas, para quem entende que o acusado é fonte de prova, elas são provas constituendas, porque elas se constituem em contraditório. Então, vamos imaginar que você, conduzindo uma investigação, por cooperação jurídica internacional, por o que quer que seja, receba lá contratos de abertura de conta na Suíça, cópias do passaporte da pessoa, contratos de fechamento de câmbio, etc. Isso são documentos em sentido estrito. Esses documentos, basta que eles sejam submetidos ao contraditório. Então, aqui eu acho que eles podem passar para a fase processual. E acho que é importante a leitura do parágrafo 4º, quando diz que esses documentos ficarão à disposição das partes, porque eu acho que eles não podem ser juntados, porque é uma burla, mas eles podem ser utilizados. Quando? Quando a fonte pessoal já foi ouvida no inquérito, e aí, corretamente, ela é arrolada para ser ouvida em juízo. Por que fica à disposição das partes? Para que elas possam usar aqueles elementos como prova da existência do depoimento anterior, e não do fato, conteúdo do depoimento. Por exemplo, a testemunha foi perguntada: você viu quando o investigado efetuou os disparos? Ah, eu não vi. Bom, por que você não viu? Porque eu estava de costas. Mas você viu quando ele saiu correndo? Não, eu só vi um vulto porque a iluminação era ruim. Eu leio aquilo, o defensor tem acesso àquilo. Aí chega em juízo, a mesma testemunha arrolada, a parte pergunta, o Ministério Público pergunta: você viu o tiro? Não, eu vi sim, porque saiu uma discussão, eu estava olhando para as pessoas. Bom, mas você viu quando o acusado atirou? Não, eu vi. Mas dava para ver ele? Estava bem iluminado? Estava bem iluminado. Então, eu vou poder usar o depoimento anterior para quê? Para provar que ela já prestou um depoimento e demonstrar que no depoimento anterior as respostas foram diversas. Para quê? Para fazer uma prova sobre prova, não uma prova do fato. Porque a persistência do testemunho é um fator de sua valoração. Mas veja, eu não estou dizendo, e isso é importante, vou deixar bem claro, que eu vou usar esse testemunho para que o juiz depois diga: vou ficar com a versão 1 ou com a versão 2 daquela testemunha. Eu posso usar, fazer perguntas e, na hora, se precisar, exibir até para o juiz ver que eu não estou mentindo. Para quê? Para que ele avalie a credibilidade da testemunha, a fides da testemunha, não o dictum pela testemunha. E aquilo vai servir para que o juiz diga o quê? Essa não é uma testemunha segura. Esta não é uma testemunha crível. Mas não para ele dizer: vou absolver ou vou condenar com base no conteúdo do inquérito do que a testemunha disse. Eu acho que, neste sentido, se perderia um material cognitivo importante da fase da investigação para este confronto. Não, repito, eu não vou valorar o que ela disse no inquérito em si, para comprovar o fato narrado. Mas vou valorar a discrepância entre o que ela disse no inquérito e o que ela disse na fase judicial, para valorar a credibilidade ou falta de credibilidade do depoimento judicial dessa testemunha.
E essa questão é muito importante, né, Gustavo? Porque é curioso como alguns não, vários delegados, assim como parte da magistratura, se insurgiram em relação ao juiz das garantias, dizendo que há uma diminuição da importância do inquérito policial, porque afinal de contas agora o inquérito ele não vai mais acompanhar a fase de instrução e julgamento e não pode, de maneira prioritária, servir como fundamento de uma decisão final, de uma sentença, né? Pô, mas isso nunca pôde, né? Na verdade, em um modelo que acusatório, isso nunca esteve previsto, né? E isso, eu acho bem importante, isso eu sempre repito na academia de polícia, quando eu tenho oportunidade de falar para delegados, de que isso não é uma diminuição do inquérito policial, isso não é diminuir o valor da investigação preliminar, porque ela continua tendo um potencial democrático tremendo, que é justamente servir de filtro para o início ou não do processo, para essa decisão de admissibilidade da acusação. Isso não é coisa qualquer, né? Esse estabelecimento agora de uma fase intermediária mais precisa e espero que dando maior reforço a essa decisão, que muitas vezes, hoje, na prática, ela acaba se transformando quase que em um despacho, e um Ministério Público que, às vezes, insiste em denunciar no atacado para condenar no varejo, como fala o Alexandre, né? Sem essa preocupação, né? Que, curiosamente, nesse aspecto, nos casos de foro especial por prerrogativa de função, de competência originária, os tribunais já costumam ter um pouco mais de cuidado em relação à admissibilidade da acusação, né? Mas, de qualquer maneira, é importante porque o juiz das garantias também estabelece essa distinção entre os atos de investigação e os atos de prova, né? E eu só queria, a esse respeito, uma questão que tem sido formulada por alguns colegas, de, por exemplo, os relatórios de investigação. Então, eu tenho um relatório que foi produzido por um agente de polícia durante uma investigação preliminar, e ele foi juntado a esse inquérito policial. Ele pode entrar nesse conceito de documento ou não, né? Me parece, daí eu queria te ouvir, que ele não se enquadra nessa lógica de documento, porque seria completamente possível, inclusive, que esse policial fosse arrolado como testemunha e pudesse relatar o que ele aprendeu durante a investigação preliminar, né? Mas eu queria te ouvir a respeito desse aspecto. Eu estou de pleno acordo, principalmente a sua primeira observação, né? Nós sempre travamos o processo penal. O processo penal é um campo de poder, de exercício de poder, e talvez até por isso os poderes institucionais se afloram. E cada mudança processual é uma briga. A instituição Ministério Público, a instituição Polícia, a instituição OAB, a instituição Poder Judiciário. E o problema, ninguém está pensando como é que o processo a persecução penal vai funcionar melhor. Cada um está preocupado em quem ganha e quem perde poder, né? Concordo com você que, nesse caso, não há perda de poder. O inquérito mantém a função que tinha. Talvez o que vai acontecer é que fique mais claro que ele não pode continuar tendo uma função que ele nunca deveria ter tido, né? Mas, instituída a fase intermediária, verdadeiramente prévia, ele pode ter uma função maior. Porque fortalecida uma investigação defensiva, o que vai acontecer? O MP vai dizer, esta é a minha denúncia, juiz. E ela está amparada nesse inquérito policial. Vai vir a defesa e vai dizer, esta é a minha resposta, juiz. E ela está amparada nesses elementos de investigação e mais nas considerações que eu estou fazendo daqueles outros elementos do inquérito que também me favoreçam. E aí o juiz, sem um carimbo de cartório como é hoje, que já recebe tudo, consta dos inclusos autos de inquérito policial elementos suficientes para a prova da materialidade, indício de autoria, justa causa, receita. Não, ele vai ter que fazer já uma primeira análise, um primeiro confronto. Então, acho que isso reforça a importância do papel do inquérito policial. Os bons inquéritos policiais serão fundamentais agora, né? Então, isso reforça esse papel, ao meu ver, de uma maneira bastante grande, acentuada. Por outro lado, esses relatórios de investigação, eles não são documentos e nem elementos de informação colhidos. Eles são relatos da investigação. Nós temos que fazer uma distinção que hoje, por exemplo, é muito comum na doutrina italiana entre documento e documentação de ato processual ou, no caso, de ato de inquérito policial. Isso é uma documentação da investigação.
E esse investigador pode ser chamado a depor, sim. Do que ele vai poder depor? De como se deu a investigação. Pô, o que você descobriu primeiro? Primeiro chegou a notícia do local ou primeiro teve uma pista de quem era a pessoa? Como é que aconteceu? Quando você descobriu o nome daquela pessoa, foi só depois que foi decretada a interceptação telefônica ou não tinha outro meio? É isso que o relatório, isso que consta do relatório. Né? Então, o relatório agora, é diferente de, por exemplo, nós apreendemos na busca e apreensão um extrato bancário. Esse extrato bancário é um documento. Ele existe antes e fora do processo, independentemente do processo. Eu apreendi correspondências abertas que estavam na casa da pessoa. Isso é um documento. Né? Eu aprendi comprovantes de propriedades em nome de terceiras pessoas, que são provadas laranjas. Eu apreendi boletos da propriedade dessa terceira pessoa na casa daquele que indica que era ele que pagava. Tudo isso são documentos em sentido estrito. Né? Da mesma forma que, veja, se isso valesse para um relatório de investigação, não haveria por que não valer para o próprio relatório do inquérito policial, que é o relatório por excelência da investigação. É o resumo de tudo relevante que aconteceu na investigação. Então, não me parece que o relatório em si possa ser juntado. Né? Uma discussão bem profunda que se tem, e aí é um ponto... seriam os RIFs, os relatórios de informação financeira do COAF. E esse é um ponto realmente sensível que a doutrina e a jurisprudência ainda dá uma certa titubeada. Se eu não admitir nenhum valor probatório para ele, dificilmente eu teria sequer elementos de justa causa para requerer uma medida mais intensa de quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, etc. Esse é um ponto. Mas esses relatórios, ou, por exemplo, as verificações de informação preliminares, quando chega uma denúncia anônima e você não instaura desde já o inquérito, até porque aquilo pode ser uma tremenda mentira, você faz uma investigação preliminar, isso são relatos da investigação para que o delegado, diante daquela informação dos seus agentes, decida se é o caso de instaurar ou não, decida quais as próximas diligências a serem praticadas, mas eles não são em si coletas de informações. Agora, se nesse relatório tiver um documento reproduzido nele, o documento vai poder passar. Com certeza. Como você vê, Gustavo, essas exceções estabelecidas pelo Supremo, que, sinceramente, eu não sei qual que é o critério que o Supremo adotou para dizer, olha, nesses procedimentos específicos, no júri, na violência doméstica, né, nos processos de competência originária, nesses não existe juiz das garantias. Né? Primeiro, daí é um achismo, né? Se você acha que isso vem numa decisão do Supremo numa formação plenária, se essa tese ela pode ser acolhida no sentido de excepcionar o juiz das garantias a alguns procedimentos, né? E depois se existe fundamento para isso. Eu acho que talvez sim. Politicamente, talvez esse seja o preço a pagar. Os ministros do Supremo pensando, talvez, se eu resolver o meu problema e não tiver isso no processo de competência originária, no deles lá em primeiro grau, que se dane eles. Né? Mas não tem fundamento. Né? Quais os fundamentos em linhas muito gerais invocados pelo ministro Fux? Para os processos de competência originária dos tribunais, que o julgamento final é colegiado e que a colegialidade já é um reforço da imparcialidade. Então, eu não preciso do juiz de garantias para assegurar a imparcialidade. Para todos eles, há um primeiro argumento forte, de direito posto. O caput do artigo 3º-D só excepcionou infração de menor potencial ofensivo. Né? Se ele quisesse, ele que excepcionasse os outros. Se não excepcionou, é porque deve aplicar. Mas ainda assim, vejam, no processo de competência originária dos tribunais, só a decisão de recebimento da denúncia e a decisão final, ela é plenária pelo colegiado. Não precisa ser o pleno, pelo colegiado. E o juiz de garantia, e o juiz relator exerce todas as funções que seria do juiz de primeiro grau. Então, ele tem funções importantíssimas. E mesmo ao longo do processo, depois de recebida a denúncia, ele pode decretar medidas cautelares, pessoais, medidas cautelares reais, a condução dele como voto do relator, tudo isso é relevantíssimo. E veja, se o argumento fosse sério, eu também não poderia arguir exceção de suspeição ou de impedimento de um dos membros do órgão colegiado. Porque não tem problema ele ter a sua imparcialidade comprometida, porque é um colegiado e claro que eu posso arguir a imparcialidade de um ou de mais de um desses membros. Então, me parece que o argumento não se sustenta. Mais ou menos a mesma linha de argumentação
foi feita em relação ao júri, com o destaque que o julgador final no júri é outro, que é o conselho de sentença, né? Mas o juiz, seja depois do recebimento da denúncia na primeira fase do juízo de acusação, seja na segunda fase, e principalmente presidindo a sessão de julgamento do tribunal do júri, ele também toma decisões importantíssimas. A gente sabe como é relevante, às vezes, um requerimento de uma prova feita no próprio plenário ser deferido ou ser indeferido. Autorizar a leitura ou proibir a leitura de um determinado documento, né? E mais, há um argumento que me parece irrespondível. Pelas próprias regras do artigo 492, parágrafo 1º, se os jurados realizarem a chamada desclassificação própria, o juiz-presidente reassume a competência e é ele que decide a causa. Então, o próprio juiz-presidente pode, ao final, acabar se transformando no juiz de mérito, monocraticamente. Então, me parece que tem que ser preservada também. O argumento da Lei Maria da Penha é que a Lei Maria da Penha tem suas peculiaridades, que há uma certa dinâmica e que é necessário que eu tenha um juiz que busque, tenha um acertamento global dos fatos. Isso vale para todos os processos. E esse é o fundamento, por exemplo, da mudança de competência por conexão e continência. Permitir que haja um acertamento unitário daqueles crimes que são conexos entre si, interligados. O ex-ministro Xavier de Albuquerque, na sua tese de catedrático para a Universidade do Amazonas, tem uma tese sobre a conexão no processo penal, ele é o único que fala. A conexão é antes um fenômeno de direito material. Os crimes são conexos. E porque eles são conexos no plano material, se ligam no plano material, eu preciso ter um procedimento único no plano processual. E se eu tenho que ter um procedimento único e esse procedimento se daria perante juízes de competência diferente, eu vou ter que prorrogar a competência de um que vai ganhar e derrogar a competência do outro que vai perder para ter o julgamento único. É o oposto do que nós costumamos pensar, que porque eu prorrogo a competência, eu junto os processos. Não, eu junto os processos e para se juntar os processos eu precisar, eu modifico a competência. E nem por isso eu vou deixar de ter juiz de garantias, né? E mais, na Lei Maria da Penha é muito comum, infelizmente, que haja violência doméstica e quando há, normalmente é necessário, que o juiz tome medidas cautelares. A Lei Maria da Penha mesmo tem lá um rosário de medidas cautelares a serem adotadas. E para adotar, esse juiz vai fazer uma análise de fumus comissi delicti e vai comprometer a sua imparcialidade. Portanto, também não me parece que se sustenta. E na Justiça Eleitoral, idem. O argumento é que a Justiça Eleitoral tem regras, uma organização judiciária própria, formada por juízes emprestados de outras justiças, estadual e federal, e que isso impediria. Não me convence. Quer dizer, se eu tenho um juiz, ou tenho dois juízes, eu posso ter comarca única que eu tenho um juiz só estadual, um juiz só federal, eu vou ter que resolver o problema do juiz de garantias. E alguns autores têm feito uma objeção que seria mais refinada, que o artigo 121, isso não está na decisão do Fux, mas alguns comentadores da nova lei, que o artigo 121 diz que a competência da Justiça Eleitoral será estabelecida por lei complementar. Por isso que o Código Eleitoral foi recepcionado como lei complementar e, portanto, a mudança da competência não poderia se dar através de lei ordinária que alterou o Código de Processo Penal. Mas, novamente, eu discordo. Por quê? Porque é lei complementar que define as grandes linhas das matérias atribuídas à Justiça Eleitoral, mas não, por exemplo, a competência de foro, a competência de juízo. Tanto que, para o juiz de primeiro grau, o Código Eleitoral tem uma única previsão, no artigo 35.2, que diz que compete ao juiz eleitoral julgar os crimes eleitorais e os delitos comuns que lhes forem conexos. Ponto. Onde que eu vou buscar a competência territorial? No Código Penal, no Código de Processo Penal. Aonde que eu vou buscar os critérios de competência quando não sei o domicílio do réu e vai ser pelo critério, quando não sei o local da consumação do crime, vai ser no Código de Processo Penal. Aonde que eu vou buscar critérios de conexão e continência? No Código de Processo Penal. E o próprio Código Eleitoral estabelece no artigo 364, na parte que trata do procedimento criminal, que aplica-se subsidiariamente ao Código Eleitoral o Código de Processo Penal no que ele não dispuser de maneira diversa. E não há disposição de maneira diversa. O Código adotou um modelo de competência funcional separando as fases do processo. Antes, a Justiça Eleitoral adotava o 75, parágrafo único, e o 83, que vinculavam, que dizia que o juiz da investigação é o mesmo juiz do processo. Né? E agora, ela continua adotando a regra geral. Só que agora a regra geral é outra. A regra geral é do artigo 3º-B, acumulado com o terceiro D, caput, que estabelece o impedimento do juiz.
Então, me parece que na justiça eleitoral também. Na justiça militar, que não foi mencionada, aí o problema teria uma certa peculiaridade, porque, bem ou mal, eu tenho o Código de Processo Penal Militar. Aí eu acho que o problema realmente poderia ser mais complicado. Mas, então, assim, não vejo nenhum argumento jurídico sólido para que o Supremo mantenha essas exceções. Mas, do nosso Supremo Tribunal Federal, infelizmente, é possível esperar tudo, né? Nem a mãe de Ná seria capaz de acertar essa previsão que você está me pedindo. Gustavo, muita gente apareceu aí na live comentando, vários colegas, vários amigos, e diversas perguntas foram feitas. A gente já está bem no final, para a gente não ser cortado pelo Instagram, né? Claro. Eu vou poupar essas perguntas, mas vou mencionar algumas pessoas questionando a questão da repercussão do juiz das garantias quanto ao arquivamento indireto, a discussão sobre prevenção, né? Então, muitos questionamentos foram feitos aí. Só quero registrar o Caio Paiva, que é o coordenador geral do SEI, te mandou um abraço, falou que é uma enorme satisfação. Querido amigo, mande outro abraço para ele, um dos pioneiros aí em chamar atenção para a audiência de custódia, para a importância do tema. Tem um livro belíssimo sobre a matéria, querido amigo. Então, Gustavo, assim, como outras pessoas já disseram, foi um enorme prazer te ouvir. É sempre uma aula, né? O mesmo que eu falei para o professor Jacinto, vale para você, né? Assim, dá gosto de te ver falar. Obrigado. E a gente aprende muito, né? De maneira muito sincera. Eu vou deixar esse finalzinho, esses 4 minutos, para que você faça suas considerações finais e já te agradecendo mais uma vez por essa parceria. Bom, eu que agradeço, Leonardo, é uma grande oportunidade, um prazer. Enfim, essa pandemia acabou nos aproximando virtualmente, né? Coisas que talvez seria difícil fazer. Esse acaba sendo o lado positivo disso tudo, que tem muitos efeitos negativos. Acho que talvez, se não estiver enganado, desde o encontro do Uruguai, que nós não nos vemos pessoalmente, não sei se estou pulando algum evento aí, nossa vida corrida não nos permite, é um prazer estar com você, os amigos que estão aí, mandar um abraço a todos, dizer que as perguntas que eu não respondi, quem quiser, fique à vontade, se quiser mandar para o meu e-mail, Gustavo Badaró, tudo junto, @usp.br, não tem o com, Gustavo Badaró, @usp.br. Vou ter imenso prazer em responder. Eu acho que nós temos que debater intensamente e, em relação ao juiz de garantias, se puder mandar uma mensagem que eu acho que todos nós, todos que atuam na persecução penal, no inquérito, no processo, na fase de execução, todos que postulam uma melhoria do sistema. Claro que cada um tem a sua visão sobre o sistema, ninguém é dono da verdade, alguns acham que tal aspecto é melhor, outros acham que outro, mas o juiz das garantias é algo que me parece que nós devemos lutar muito fortemente para a implementação do juiz de garantias. Então, às vezes alguém fala, mas você não cansa de falar de juiz de garantias? Eu falo, não, porque quanto mais gente nós atingirmos, acho que é tão elementar a importância do juiz de garantias, que acho que isso é fundamental para que nós consigamos uma pressão popular no bom sentido, uma pressão técnica, científica, acadêmica, para que o Supremo efetivamente coloque logo em julgamento e vote essa matéria, que é algo fundamental para a evolução do processo penal. Então, fico muito feliz com a participação de todos e espero que cada um possa ter aí saído certamente com dúvidas, todos nós saímos, e assim que é gostoso quando nós participamos de um evento, mas com alguma ideia sobre a importância do juiz de garantias e, se puder, além de dar um abraço para todo mundo, que cada um seja um multiplicador dessa ideia da importância de nós reforçarmos a ideia do juiz de garantias. Vai ter uma diferença aqui a colar, um vai achar que ele atua até o primeiro recebimento, o outro vai achar que até o segundo, um vai achar que certo elemento do inquérito passa, outro vai achar que não passa, etc. Mas esses são problemas menores e que, com o tempo, a jurisprudência acalma. A grande questão, a chave para a gente virar o nosso processo penal é adotar um juiz de garantias de verdade, e isso será um passo decisivo para um processo verdadeiramente acusatório, no que o modelo acusatório tem de essência e que não é só um rótulo, mas algo que permite que eu melhore a qualidade do sistema. Era isso que eu tinha para dizer, agradecer mais uma vez e um grande abraço a você, Leonardo, um grande abraço a todos que estão nos vendo, via Lívia aí, minha amiga, cliente advogada, me orientanda. Escreveu um artigo importante no boletim do IBCCRIM, tem mais de um artigo, tem um artigo dela, tem um artigo do Auri com o Ruiz Ritter, tem um artigo
do Galhardo, do Chile. Então, vamos ler, vamos nos informar sobre o tema, que o tema é importante e, se Deus quiser, vai vingar. E vamos observar o novo manual de processo penal do professor Badaró, que trata desse tema também, já tive a oportunidade de ler. Gustavo, se você permitir, eu vou deixar a live gravada, não sei se você tem alguma Por favor, oposição. claro. Nenhuma, ao contrário, acho ótimo. Para que os outros possam acessar. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo, e um grande abraço a todos. Obrigado pela participação e audiência de cada um de vocês. Obrigado, Leonardo. Um abraço a todas as amigas e os amigos e a você. Saúde. Boa noite. Um grande abraço. Boa noite. Abraço.